Salve rapaziada, bem-vindos a mais um Café com Grindr, o quadro no canal que eu respondo os comentários deixados por vocês na última semana. Antes de mais nada, se você já é regra do canal, não esqueça de dar aquele all-in no botão do like na confiança de que o conteúdo será bom. Se você ainda não é inscrito, dá uma tancadinha, espera um pouquinho, assista o vídeo, caso ele lhe agregue algum valor, considere deixar sua inscrição que vai ajudar bastante a gente por aqui. Então pegue seu cafezinho e bora responder os comentários. Aqui a gente tem o comentário do Julian, tá? Basicamente, ele pega o vídeo que eu falo sobre punição de limpers e fala nessa linha de punição de limpers, ele pegou de algum lugar que ele não lembra, a dica de punir de acordo com o range de open da posição. Ou seja, se o vilão entrou de limp do TG, a gente vai punir somente as mãos que abririam reis daquela posição, tá? Pergunta se eu acho isso válido. Eu acho que assim, ó, você pode punir o range que você jogaria. Então, digamos que você esteja do button e o oponente limpou de early position. Eu jogaria o mesmo range do button contra o range dele. Então, eu não espelho o range do que ele deveria estar abrindo, tá? Então, assim, você pode jogar até mais mãos, tá? Contra esse tipo de oponente, limpa, você pode jogar um range ultra amplo, tentar jogar HU com eles, que eles são extremamente passivos, é extremamente lucrativo se colocar em mais cenários contra eles. Então, pega a posição, o range que você daria open de cada posição, MP, CO, button, e usa o mesmo range para punir a princípio. E se você achar que tá tranquilo, tá fácil, você expande o seu range, beleza? Aqui a gente tem a pergunta do Rômulo, tá? É um vídeo que eu estava falando sobre extrair mais valor com as nossas mãos de valor. E aí ele pergunta na mão que eu dou um lead turn no minuto 6 e 23, essa mão aqui, que é onde basicamente eu jogo check call flop e saio apostando uma size alta turn. Ele pergunta como que é a minha estratégia nesse cenário, como que eu abordo a minha estratégia, porque ele tem um pouco de preocupação em não estar balanceado, ou seja, eu estou fazendo isso com a sequência, mas eu deveria fazer isso com 2Ps também, essa mesma size, com quais combos que eu deveria fazer isso. E assim, Romulo, assim como eu te respondi, eu não me preocupo em estar balanceado não, tá? Porque, principalmente no field, que eu, por exemplo, tô na BI22 hoje em dia, o no 22 ainda é soft, de certo modo, o suficiente para que eu não esteja tão balanceado assim. Poucos jogadores vão entender que eu estou desbalanceado para valor, coisa do tipo. Mas você pode mudar a size de acordo com a mão que você tiver. Então, por exemplo, digamos que aqui você acertou os 5 turns. Você tinha 8 e 5, hitou 2P, 8 e 5. Tinha 7 e 5, hitou 2P, 7 e 5. Você tinha 5 e 2, hitou 2P, 5 e 2 também. Certo? Você pode sair apostando, só que ao invés de você fazer 150% do pote, você pode fazer 100%. Só que além disso, o que você tem que pensar é o range dos oponentes. Por exemplo, eles não têm muito dois pares. Então o melhor 2P, tipo, que você vai chegar a turn, porque 8 e 7 a gente deveria dar check raise, o melhor 2P como 8 e 5, por exemplo, só tá perdendo para 8 e 7. Então ele poderia fazer essa mesma size que eu fiz com o 9 e 6, porque esse cara aqui dificilmente vai ter 8 e 7, ele vai ter alguns poucos, e esse dificilmente vai ter 8 e 7, sendo que eles têm muita overpair. Então a sua size com seus valores é de acordo também com o range do oponente. Se você tá ganhando muito do range dele, se os seus 2P são fortes o suficiente, porque não tá perdendo para quase dois pares nenhum do oponente, você muda a size. Então tem que entrar aí um aprendizado que é o quê? Aprender a ler corretamente os ranges do oponente, saber o quão ganhando ou perdendo ele está para vocês, para saber extrair bem. Tá? Mas, pô, é um torneio de 10 euros do PS Espanha, Field Soft, não tem problema nenhum, tá ligado? Então, assim, é igual você falar, mas você faria uma size com Nuts e outra size com 2P, dessa forma você ficaria completamente desbalanceado. Você tem que pensar que o 2P aqui, igual eu falei, 8.5, 8.7, ele não tá perdendo pra praticamente nada, tá? Algumas trincas, 8.8, 7.7, e o overpair a gente tá ganhando. Então o 2P que também é nuts, também é forte o suficiente pra fazer isso. Eu não estaria desbalanceado por não fazer isso com ele. Eu estaria desbalanceado se eu não colocasse range de bluff. E de fato não coloco range de bluff o suficiente ali, tá? Porque ali no meu caso ali, esses caras não são capazes de foldar um Ais-Ais, um Rei-Rei, um Dama-Dama. Tá? E inclusive esses spots three-way acontecem menos assim, tipo, em torneios mais caros que os caras são bons porque eles jogam tribetando. Então acaba que tem que entender o field que você está jogando, beleza? Acho que deu para responder bem a sua pergunta aqui. Valeu pela participação, inclusive. Então, rapaziada, aqui o Gui ele tem a seguinte pergunta: como seguir jogando bem em dias de muita variância? Você pode fazer um vídeo sobre mental. Eu vou tentar falar um pouco sobre aqui, mas é bem difícil abordar esse negócio em poucas palavras, que é o caso do Café com Grinder aqui. Por quê? Porque o mental envolve muitas coisas, envolve off-poker, envolve durante o grind, envolve estratégias que você tem definidas ou não, tá? O que que eu acho? Conseguir jogar bem em dias de muita variância é importante, claro. Se você está tomando muito para dentro e tem que continuar grindando e continuar tomando boas decisões, requer uma reação emotiva forte, porque você está só passando por emoções ruins, negativas, tomando bads, coisa do tipo. Você precisa reagir daquilo de maneira que mantenha o foco, mantenha a concentração e mantenha uma estratégia sólida, o que é de fato difícil. Mas às vezes você vai estar num dia numa variância boa
e também está sujeito a cometer erros. Então você tem que continuar jogando bem até num dia da variância boa também, porque às vezes o ego entra no caminho, você acha que tá mais fácil do que deveria, abre mãos que não deveria, faz ações que não deveria, tudo pode ir por água abaixo. Então qual que é a minha dica, a princípio? Primeiro, normalize os sentimentos, tá? Você é humano, você vai sentir diferentes coisas ao longo do grind, certo? Você vai sentir coisas boas, coisas ruins, tá? O primeiro ponto é normalizar isso. O segundo ponto que eu gosto é fazer uma analogia em relação às ondas do mar, tá? Basicamente, elas existem, elas acontecem independente de você quer controlar ou não. É a mesma coisa com seus pensamentos. Pensamentos, eles vêm e vão, não quer dizer que você é o que você pensa, a gente pensa um monte de coisa, tanto boa quanto ruim, ao longo da vida inteira, não quer dizer o que é o que a gente pensa, mas eles existem, certo? E assim como as ondas quebram no mar e outras virão, os pensamentos também virão outros em algum momento. Então, às vezes, você tá num dia ruim de grind, você, ao invés de tomar uma decisão naquele momento que você tá num dia ruim e você surfar aquele pensamento negativo, deixa ele passar, passa meia hora sem abrir uma tela, sem abrir um cenário, vê se sua emoção passa, se ela dissolve. Então, não se apegar àquilo ali. Certo? Por quê? Porque os pensamentos eles vão vir mesmo, bons e ruins. Às vezes você vai estar chipado numa reta e vai vir uma expectativa de que se eu cravasse esse torneio, eu faria tal coisa com dinheiro, eu pagaria tal conta. Se eu é, ganhasse aquela mão, ainda mais no ano passado, e isso aí poderia ter acontecido, poderia. E se você ficar se apegando a esses pensamentos, se você ficar refletindo sobre eles, você está gastando sua energia mental. Mas se você aprende a deixá-los passar, e a meditação ajuda nisso, apesar que eu não pratico há um bom tempo, você entende que você não é o que você pensa, você é o que você faz. Então, se você, mesmo no dia de muita variância, continua registrando, consegue saber que a sua estratégia minha estratégia aqui é ser betaflop, eu não mudei ela. Minha estratégia aqui é foldar river, eu não mudei ela. Minha estratégia aqui é tribetar pré-flop, eu não mudei ela. E você consegue continuar aplicando as suas estratégias, e por isso é importante uma estratégia bem definida, você continua conseguindo jogar bem. O pior acontece quando você, por motivos emocionais, reage mal. Aí paga uma coisa que não deveria, e aí dá o win com uma mão que não faz o menor sentido, fecha as telas e sai do computador porque não tá aguentando a pressão psicológica, e isso é ruim. Então você tem que criar ferramentas para lidar com cada um desses cenários. Certo? Eu hoje em dia escrevo menos, mas eu já escrevi bastante. Eu tenho uns caderninhos aqui, ó, tipo esse. Tá? Que, pô, às vezes eu já parei um grind uma vez e desabafei no caderno, uns 10 minutos, um grind extremamente difícil. Aquilo deu uma aliviada nos meus pensamentos, eu voltei pro grind tranquilo. Não abortei o grind, dei uma pausa assim, forçada, mas escrevi um tanto de coisa que eu estava frustrado com aquilo. Então você tem que começar a se descobrir ferramentas que funcionam para você. Certo? Pra mim, seguir as estratégias que eu tô seguindo. Então, às vezes eu começo um dia ruim, tem 2 horas de grind, eu dei 3, 4 calls ruins. Não é muito sobre mental, é sobre eu estar aplicando aquilo, é sobre performance. Então, eu tenho que manter a minha concentração em aplicar aquilo que eu sei e entendendo que a variância vai vir boa ou ruim. Inclusive, na variância boa, tem que tomar cuidado para não fazer merda. Esses dias eu tava num three-handed, num 200 da KK, que cara, eu fiz uma merda tremenda, caí em terceiro e, pô, eu tava jogando muito, muito bem, tava muito, muito focado, mas o ego deu uma leve atrapalhada, uma falta de atenção aqui e ali. Então isso dá uma afetada legal, tá? Eu acho que é isso que eu tenho pra agregar. É difícil falar mais sobre isso, sobre mental, porque é um tema longo e é bom quebrar em tópicos, então eu acho que eu vou abordar isso mais no meu curso mesmo, beleza? Aqui a gente tem um comentário do Diego Martins, tá? E é um comentário muito bom, dele me dando uma dica pra live. E eu gostei muito, de fato, de pegar um dia pré-folga, um dia que eu tô mais tranquilo pra fazer a live, pra poder não atrapalhar o meu ROI, meu lucro médio por torneio ali. Mas o que eu queria falar mesmo é fazer abertamente aqui um agradecimento. Pra que vocês não sabem, o Diego foi um dos meus primeiros instrutores dentro da Card Room há 6, 7 anos atrás. Foi ele que formou as bases do meu jogo. E ele joga pra caralho, é um ótimo jogador, é um ótimo instrutor, muito bom mesmo. E, cara, muito obrigado, tá? Não sei se você vai assistir isso aqui, mas eu agradeço muito pelo todo o carinho que você teve com o meu jogo, toda a atenção que você deu a mim, e você fez grande parte dessa caminhada, certo? Então, assim, brigadão mesmo, valeu demais, e obrigado por estar assistindo, acompanhando nosso conteúdo aí. O Marcos Sharing aqui pergunta se eu posso disponibilizar a planilha que eu uso como controle. Cara, eu vou disponibilizar na área de membros no futuro, tá? Acho que mais uns 10 dias eu devo conseguir fazer essa área de membros, aí eu consigo disponibilizar lá. Então vocês vão ter que assinar um pouquinho para ter acesso aos materiais que eu uso, beleza? Até como uma maneira de vocês retribuírem o conteúdo que eu tô criando de graça para vocês aqui. Aqui novamente o Romulo ele faz uma pergunta bem legal, que é sobre a minha estratégia de registro, número de telas e horário de grind. Vamos lá. Primeira estratégia de registro. Cara, eu registro mais deep nos torneios. Torneios que eu pego no começo do torneio, geralmente sem big blinds, dependendo da plataforma 200 big blinds, tá? Eu não uso muito max late reg. O que é max late reg, rapaziada? É entrar no final do registro.
tá? Principalmente em torneios Vanilla é muito comum isso, torneios Mystery é muito comum isso. Eu não uso muito isso porque eu não gosto de jogar com poucas blinds, com 10 Big Blinds. Apesar de eu ter um jogo de short stack ajustado, ao meu ver, eu prefiro estar mais no começo, até porque boa parte das pessoas que usam Max Late Reg são jogadores regulares. Então é muito comum você ser colocado numa mesa que tenha muitos jogadores regulares. Não funciona tão bem pra mim, eu sinto que eu perco um pouco do número de mãos por hora que eu jogo e um pouco da minha edge em jogar linhas flop, turn e river, coisa que não acontece já que short stack é mais pré-flop. Então a estratégia de registro é deep stack e sem max late reg. Sobre reentry, eu não dou muita reentrada, tá? Eu só dou reentrada em torneios que eu considero muito, muito bons, tá? Número de telas, eu jogo em média de 8 a 12 telas, tá? Não pretendo jogar 12 telas conforme eu for subindo o buy-in. Por quê? Porque quanto mais difícil é o desafio, menor pode ser os meus erros. Então, eu jogando 12 telas, eu vou errar mais do que 10, que consequentemente vou errar mais do que 8. Então, como atualmente eu tô jogando na BI que eu tenho muita facilidade em bater, acaba que eu consigo jogar 12 telas tranquilamente, mas não é o que eu recomendo, principalmente para quem tá começando a consolidar linhas importantes no jogo. Para quem não tá no jogo ainda sólido, tá aprendendo coisas novas, quanto menos telas você conseguir fazer para manter um volume decente e ainda conseguir aprender, melhor. Tem que achar esse sweet spot aí, tá? E sobre o horário de grind, eu grindo entre 8 da manhã e registro até as 13 horas. Gosto do horário da manhã porque encaixa bem na minha rotina e porque tem fields curtos. À tarde é mais difícil de achar field curto, apesar que com sites paralelos você consegue achar vários fields curtos ali. E de noite eu não gosto porque atrapalha meu sono. E eu dou mais valor ao meu sono do que um grind noturno, que por mais que de noite eu saiba que é o field mais soft que tem, é de noite. Então eu não jogo mais por causa de rotina, de sono, de descanso e coisas do tipo. Ó, o Gustavo Franca, ele comenta uma coisa parecida com o que o Gui comentou, que é comentar coisas para se fazer quando a fase não é tão boa, quando está runando bem, acima do esperado, mas também quando está runando mal, para saber como ajustar isso aí. Cara, eu vou ver se eu faço um vídeo exatamente sobre isso. Eu vou ver trazer ferramentas sobre isso. Eu falei um pouquinho aqui nesse vídeo, mas eu quero trazer uma ferramenta, às vezes uma escrita, uma leitura, alguns gatilhos mentais, algumas linhas de pensamentos que a gente pode chamar de injeção de lógica, né? Você injetar lógica nos seus pensamentos para poder saber que, pô, baralho não tem memória, que a variância existe para todo mundo, esse tipo de coisa, tipo de pensamento rápido que talvez ajude e seja uma ferramenta boa para poder lidar com a variância, né? O próprio 22 é Nuts, ele usa o memória de peixe, né? Pra poder esquecer rapidamente das coisas. Eu acho que são coisas legais que eu posso trazer no futuro aqui, viu? Então, rapaziada, no Café com Grind de hoje é isso. Hoje é dia 6, tá? Numa sexta-feira. Esse vídeo vai sair no domingo. Esse final de semana eu não estarei em casa, então já tô gravando pra deixar pronto pra vocês. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar o i no botão do like, vai fortalecer bastante a gente por aqui. Caso você queira algum conteúdo, gostaria de participar do próximo Café com Grinder, deixe seu comentário. Se for um comentário pertinente, uma dúvida legal, eu posso trazer no próximo vídeo. Beleza? Valeu, falou!